A graça e paz. O texto de hoje está em Salmos 73. Eu vou ler um pedacinho. Certamente é verdade que Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm coração puro. Mas quanto a mim, quase tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho certo, pois tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. Para eles, a vida é tranquila, sem preocupação. Eles têm boa saúde e estão sempre fortes. Eles não precisam se cansar, nem passar pelos problemas e aflições dos outros homens. Por isso, exibem seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhes serve como roupa que cobre o seu corpo. Por causa de suas riquezas, seus olhos desejam tudo o que seu coração imagina. São perversos por natureza. Conversam com muito orgulho sobre sua maldade e mentiras. Fazem ameaça contra o próprio Deus, e as calúnias se espalham por toda a terra. Por isso, o povo confuso procura orientações com esses homens e aceitam tudo que eles dizem como se fosse água pura da fonte. Ainda perguntam: será que Deus sabe o que acontece? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? O autor desse texto é Asaf. Asaf, ele era líder no templo de Deus na época de Davi. Toda a família de Asaf era responsável pelo templo. Asaf ele era músico e responsável por 288 músicos. Então era ele que comandava todos os levitas, que comandava a adoração e o louvor a Deus. Um cargo muito importante. Mas a Bíblia nos relata que em um determinado momento da vida de Asaf quase abandonou os caminhos de Deus. Ele quase desistiu. Porque os olhos de Asaf começou a olhar para o homem. Homens naquela época, cruéis, homens perversos, homens que não eram temente a Deus. Pelo contrário, homens que a palavra diz que ameaçavam a Deus e lançavam calúnias contra ele, e que aquilo se espalhava por toda a terra. As pessoas também, não só Asaf, começaram a questionar o próprio Deus. Será que Deus está vendo o que está acontecendo na terra? Será que o Altíssimo sabe o que se passa na terra? Por quê? Porque a vida deles eram boas e perfeita aos olhos daquelas pessoas, pois a saúde deles era impecável. Cada dia a Bíblia relata que eles estavam mais fortes, as riquezas cresciam e o orgulho também. E a Bíblia relata que eles não tinham problema e nem aflições como os outros homens. Então eles começaram, em vez de buscar a Deus, o povo começou a buscar orientação desses homens. No versículo 10 relata que por isso o povo confuso procura orientações desses homens e aceitam tudo o que eles dizem, como se fosse água pura da fonte. Asaf, ele começa a observar toda a situação e começa a ficar com o coração amargurado. Começa a se questionar dentro dele. A palavra mesmo fala que em um determinado momento, dentro dele, os sentimentos começam a ficar em guerra. Porque é aquilo que ele aprendeu, que ele sabe que é certo, mas aquilo que ele vê e começa um questionamento dentro dele. E com isso, o coração começa a ficar amargurado. Quantas vezes nós deixamos de olhar para o nosso alvo? Quantas vezes nós começamos a olhar para as pessoas que não conhecem a Deus? E começamos a notar que a vida deles, aparentemente, é melhor, é próspera. Eles têm bens financeiros, saúde, um casamento perfeito, aos nossos olhos, lógico. Muitas vezes, nós olhamos não só para as pessoas de fora, mas olhamos para os nossos irmãos dentro da nossa congregação.
Começamos a ver que Deus tem prosperado aquele irmão, tem entregado a bênção que ele tanto esperou, tem trazido o varão, a varoa, e a gente olha e fala: para mim nada, Senhor, não chegou meu tempo. Estou aqui há tanto tempo, esse irmão que chegou agora, o Senhor já entregou a bênção para ele. Quantas vezes a gente não questiona o Senhor? Quantas vezes a gente fala para ele: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Não está vendo a minha situação? O Senhor não tem vindo? O Senhor não tem olhado, não tem visto o que eu estou passando? O Senhor só tem abençoado aquele irmão e para mim não tem chego? E isso, nosso coração se enche de amargura. Começa a se tornar uma pedra para Deus. E isso acaba fazendo com que nós se afastamos dele. Isso não pode acontecer, amados. Deus, ele é maravilhoso. Asaf mesmo, no começo do texto, ele diz: Deus é bom para o povo de Israel. Deus é bom para as pessoas puras de coração. Antes de toda essa amargura, esse questionamento, ele mesmo confessa o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Mas nesse momento o coração dele começa a se questionar. Assim como nós. Mas no versículo 17 começa a mudar, né, o pensamento de Asaf. Então um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Deus os colocou num caminho escorregadio, onde eles cairão em mais completa ruína. O que foi que Asaf viu? Asaf estava dentro do templo de Deus e ele pôde observar os sacrifícios que era feito antigamente. Antes da vinda do Cordeiro de Cristo, quando Cristo veio, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Só que antes disso, nessa época, antes de Jesus vir, então, quando as pessoas pecavam, elas levavam um cordeiro. Então, simbolicamente, todo pecado, toda transgressão eram passada pelo cordeiro e esse cordeiro era oferecido como sacrifício a Deus. Com a vinda de Jesus, nós não precisamos mais fazer esse sacrifício porque ele foi o nosso sacrifício. E hoje a palavra diz que o que nós precisamos fazer quando a gente cai em pecado? Nós devemos se arrepender de todo o coração, dar meia volta e voltar. Que ele nos perdoa. Ele é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso. Só que as pessoas que não acontecem isso, as pessoas que naquela época que não faziam esse sacrifício, essas pessoas orgulhosas, o que Deus fala? O que a palavra fala? Que Deus colocou num caminho escorregadio, onde eles cairão em mais completa ruína. Então Asaf pôde entender qual era o destino triste e cruel daqueles homens. E hoje não é diferente. Muitas vezes nós observamos essas pessoas que não temem a Deus, nós olhamos para elas, deixamos de olhar o nosso alvo, começamos a questionar a Deus, mas Deus vê tudo. Como eles questionaram, sim, Deus fala na palavra que os olhos deles não estão vendados para que ele não veja, nem os ouvidos estão tapados para que ele não ouça. Então sim, ele sabe, ele fala que nenhuma folha cai da árvore sem que ele permita que aconteça. Um pouco mais à frente, no 21, ele fala como estava o coração dele. Quando o meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Agi com
como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. E apesar de tudo isso, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando firme na minha mão direita. O Senhor me guia com a sua sabedoria durante esta vida e depois receberá com honras. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O soberano é a minha proteção e por tudo isso clamarei ao mundo as grandes coisas que Ele fez por mim. Maravilhoso. Asaf fala como estava o coração dele. Ele fala que ele se revoltou contra Deus, porque ele tirou os olhos de Deus. Quando nós tiramos o foco de Deus, é isso que acontece. Nós começamos a olhar para o homem fora da nossa igreja, para o homem dentro da nossa igreja, pelo que Deus tem feito, pelo que Deus deixou de fazer, que nós achamos que Deus deixou de fazer, e é isso que acontece, a gente se revolta contra Deus. Mas Deus fala na palavra, Asaf fala, que mesmo quando ele se irou contra Deus, mesmo quando ele se revoltou, Deus estava ali, do lado dele, segurando firme na mão direita dele. E olha que tremendo, que coisa mais linda que ele fala para Deus. Isso é uma declaração para Deus. A minha saúde pode acabar, o meu coração enfraquejar, mas Deus é minha força, é a fortaleza do meu coração, a minha herança eterna. É maravilhoso, ele consegue reconhecer, porque ele conseguiu ver que Deus faz tudo certo, é tudo planejado. O que é seu, amados, vai chegar no tempo certo. Deus está abençoando aquele irmão, mas você não sabe o quanto tempo ele tem clamado. Ele pode ter chegado na igreja agora, mas você não sabe como está o joelho dele, há quanto tempo. Deus sabe o coração e sabe o tempo certo de entregar para ele, o tempo certo de entregar para você, o tempo certo de entregar para mim. Aqueles que estão fora, Deus vai tratar. Os orgulhosos, as pessoas de coração mau, Deus já tem aqui o caminho deles descrito, se eles não se arrepender, se eles não der meia volta. Então, amados, não olhem para o homem, olhe para Cristo, olhe para lá, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a nossa salvação, é lá, clame a Ele, não olhe para o homem. Por um momento Asaf olhou e quase perdeu tudo, quase abandonou os caminhos do Senhor. Mas a tempo Deus conseguiu mostrar para ele o que ia acontecer e ele conseguiu se reconciliar com Deus. Eu não sei o que é que tem te magoado, o que é que tem te afastado dos caminhos do Senhor. Mas reconcilie enquanto é tempo, volte para os caminhos do Senhor. Porque Ele está segurando na sua mão direita, forte. Mesmo que você esteja com o coração enfraquecido, Ele não te deixou, Ele não te abandonou. Ele está aí segurando nas tuas mãos. Então volte, amados. Volte, se reconcilie, tira toda essa mágoa e olhe somente para o alvo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.